Pessoal, bom dia. Gravarei hoje uma aula para resumir tudo que nós vimos até agora da forma mais sintética possível, tá bom? E a partir de então, eu vou dar uma parada com o direito constitucional, com a parte constitucional, que é muito complexa, e falarei aí no próximo vídeo sobre as leis da Brigada Militar, que tem algumas que caem, tá? Que são de bem mais fácil compreensão, essas leis. Tranquilo, assim, porque são regras, né? Não são princípios. Ali tem a estrutura da brigada, como é que entra, né? Como é que o PM progride na carreira, né? Os direitos, deveres e por aí vai, tá? Bem mais tranquilo. Um resumo de tudo. As constituições surgiram principalmente depois da Revolução Francesa, da Revolução Americana, o controle, então, daquele regime autoritário, de um regime absolutista, né, ditatorial, do final da Idade Moderna, pelo povo, através das constituições, entendeu-se que deveria ser construído o Estado Democrático de Direito, o Estado Democrático Constitucional, né, em que todos estariam submetidos às normas feitas pelos representantes do povo, que são os parlamentares, inclusive os reis e demais gestores, né, como o presidente da República, deputados, senadores, policiais, todo mundo, juízes, todos são submetidos ao crivo das leis e da Constituição para que não haja aí tirania, um governo de tirania, tá bom? Porque, em última instância, o poder é exercido pelo povo através dos seus representantes, então as constituições são o poder do povo, é o povo dizendo o que deve ser feito e todos se submetem, tá? Esse é o conceito, o conteúdo das constituições, conteúdo base, são principalmente as garantias dos direitos fundamentais, para que seja garantida a dignidade da pessoa humana, né, que a pessoa seja feliz, e a organização do país, né, a separação dos poderes, a organização político-administrativa, criar a polícia, criar isso, entendeu? Organizar o Estado, né? É o que está na Constituição. No nosso caso aqui do Brasil, a autonomia dos entes federados, lá na Constituição está tudo. Por exemplo, está a autonomia dos estados federados, no caso do Rio Grande do Sul, que que tem a previsão lá de um rol de poderes, né? Dentre eles o criar as polícias militares, que é o que a gente vai tá estudando, tá? Então, para fazer a segurança do seu estado ali, através da Polícia Militar e da Polícia Civil. O conteúdo base é esse, então, direitos fundamentais e estrutura, a organização do Estado. A estrutura da Constituição, ela tem o preâmbulo, que é o preâmbulo, que digamos assim, é um resumo, né, do que é a Constituição, que não faz parte do corpo dela, né? O preâmbulo é um texto muito bonito ali, bem legal, principalmente na parte social ali, que ele fala dos direitos sociais. E a partir de então, a estrutura da Constituição, que é o corpo dela mesmo, o texto, né, constitucional, dogmático ali, e, por fim, ali as posições transitórias. Nesse texto constitucional tem tudo ali, desde dos direitos fundamentais, separação dos poderes, até direito à saúde, direito ao trabalho, direito à questão política, normas tributárias, normas econômicas, tudo que tem na nossa Constituição, que ela é uma Constituição analítica, ela não é sintética como a Constituição dos Estados Unidos dentro daquela classificação, né, que é o próximo tema. Classificação das Constituições podem ser sintéticas, quando elas são muito objetivas, sucintas, analíticas, quando elas são muito extensas, que é o nosso caso, que algumas coisas poderiam ser regulamentadas por lei, ao invés de estar na Constituição, né? E por aí vai. Eu não vou falar da classificação agora, me estender, senão não vai ficar resumo, tá, pessoal? Escutem lá a aula de classificação. Supremacia da Constituição, por ela tratar dos temas mais fundamentais do direito, principalmente a garantia dos direitos humanos ali, que nós chamamos de direitos fundamentais, né? Principalmente isso, ela, materialmente falando, ela está no topo do ordenamento jurídico, ela trata daqueles temas mais importantes do país. E formalmente falando, ela também está no topo porque ela tem um procedimento para que seja feita, tanto para ser feita pelo Poder Constituinte originário, como alterada pelo Poder Constituinte derivado ao longo do tempo, que a nossa Constituição já sofreu diversas alterações, ela precisa de um rito, um procedimento bem mais dificultoso do que leis normais, lei complementar, lei ordinária, normas infraconstitucionais, tá? Então, o rito dela é bem mais difícil para alterar, passa 2 vezes em cada casa, lá na Câmara dos Deputados, e 2 vezes no Senado Federal, e tem a maioria qualificada de 3/5, então é muito mais difícil alterar uma Constituição, tá? Por isso que ela tá na supremacia das normas, né? No topo da pirâmide, tá? Também falo de princípios. Os princípios são normas muito abstratas, tipo o princípio da dignidade da pessoa humana, né?
E que quando tem uma rota, uma colisão entre princípios constitucionais, no caso que eu os exemplos, mantendo sempre os mesmos exemplos para facilitar o aprendizado, o direito de ir e vir com o direito de reunião, de reunir pacificamente sem armas, aquele que eu falei nas aulas, o Poder Judiciário, principalmente, ele tem que ponderar. O que é ponderar? É botar na balança qual princípio prevalecerá no caso concreto, tá? Então, o princípio é uma norma mais abstrata do que as regras. As regras são muito objetivas, né? Que nem a exemplo do que eu dei da acumulação de cargos de professor na outra aula, para professores, né? A possibilidade de fazer 2 concursos, tá? O poder constituinte, ele pode ser originário, que tem outro tema que está aqui, originário, que é aquele que cria a Constituição. Nós criamos um poder constituinte originário em 1988, né? Que passou por amplo debate, tivemos ali juristas que se posicionaram, diversos parlamentares, né? Teve pós-ditadura militar e ao final ali foi publicada essa Constituição maravilhosa que nós temos hoje, que é a Constituição de 88, para mim a melhor Constituição do mundo, tá? A nossa Constituição. E eu já li algumas das Constituições dos outros países e li as nossas Constituições também anteriores, tá? A única que se compara à nossa Constituição atual, chega um pouco perto, é a de 1934, daqui do Brasil, tá? A interpretação da Constituição, das normas constitucionais, que é outro tema, ela pode ser, se for uma interpretação de regra, né? Regra, que a norma pode ser a regra ou princípio. Se for uma regra, ela é fácil, ela interpreta-se de forma literal, é barbada, como eu falei para vocês, né? A interpretação de normas infraconstitucionais, tipo norma de trânsito, é fácil interpretar, né? Proibido ultrapassar, não tem mistério, né? Qualquer um consegue literalmente interpretar. Mas também, além dessa interpretação, quando a norma é mais complexa, ela precisa de uma interpretação, às vezes, sistemática, né? Que precisa analisar diversas normas para entender o espírito da norma, que a gente chama, qual é a finalidade, para onde que, o que aquela norma pretende, né? O que o legislador, quando fez aquela norma, gostaria que fosse feito com aquela, né? Qual a interpretação que deveria ser dada, né? Então, a sistemática analisa, faz uma interpretação com outras normas, se for falar da Constituição Federal, principalmente com normas de direito internacional, os tratados de direitos humanos, principalmente, que o Brasil faz parte, tá? Analisa-se aí tratados de direitos humanos, e se alguma norma constitucional, por incrível que pareça, ela for prejudicial em relação aos direitos humanos, em relação a tratados de direitos humanos, ela pode, inclusive, deixar de ser aplicada, como foi o caso do depositário infiel, que não é mais preso hoje, que nós falaremos na aula de direitos humanos, tá? Então, interpreta-se de forma sistemática, isso significa com diversas, analisando um corpo jurídico normativo para interpretar. Ou histórica. A histórica é outra interpretação bem interessante que o intérprete, principalmente o Poder Judiciário, analisa ali, inclusive, a época, né, o contexto histórico que foi feita aquela norma, aquela Constituição, inclusive os debates ali, o que foi falado, né, o que os deputados falaram em plenário, né, quando foi feita aquela norma, tá bom? Interpretação histórica, sistemática e literal são as mais digamos assim, as mais cobradas, tá? Existem métodos de interpretação de lei, né, mas que não é o caso que está falando da Constituição Federal aqui, tá? Aplicabilidade, a Constituição ela é auto-aplicável, algumas normas são auto-aplicáveis, que é o caso que eu falei da separação dos poderes, né? Você tá lá, a autonomia dos estados e dos municípios, né, é auto-aplicável. Os estados são autônomos em relação à União. Os municípios são autônomos, ninguém é subordinado a ninguém, tá? São auto-aplicáveis. O que significa isso? Não precisa de uma norma regulamentadora, de uma norma infraconstitucional, uma lei, pessoalmente, regulamentando como que se aplica aquela artigo constitucional, entendeu? É isso. São autônomos e independentes entre si os poderes legislativo, executivo e judiciário, ponto, tá? Ela também pode ser de eficácia contida, que é quando ela aplica-se tipo direito ao trabalho, que eu falei, que aqui é um direito fundamental, né? A todos é garantido o direito ao trabalho, a subsistência da sua família, né? Só que ela pode ser, essa norma, a Constituição mesmo permite que ela seja contida por leis. É o caso da lei da OAB, do Estatuto da OAB, que diz, olha, para ser advogado tem que ter bacharel em Direito e o certificado da OAB. Ou no caso, para ser policial militar, tem que ter, no Rio Grande do Sul, tem que ter ensino médio, passar no concurso, passar no teste físico, passar no exame psicológico, tá tudo aquilo que a gente já sabe para o concurso, tá? Então, ela é contida, o trabalho é livre, mas ela é contido, pode ser contido por leis, é uma barreira. Que a Constituição mesmo permitiu que as leis, no caso, tem uma barreira mesmo para que elas não seja
regulamentada, tá? E também pode ser por eficácia limitada. E limitada significa que ela não é a Constituição, para que ela seja aplicável, ela precisa de uma lei regulamentando. É diferente da contida. A contida, ela é aplicável, mas pode ser contida, tá? E no caso da lei de eficácia limitada, ela não é auto-aplicável, ela precisa de uma lei para regulamentar, tá? Diz assim, nos termos da lei. Sempre que tu lê o artigo assim, nos termos da lei, porque precisa de uma lei para regulamentar aquele artigo da Constituição para que ela possa realmente ser aplicada na vida prática, tá? E por fim, controle de constitucionalidade. Nós temos o controle, como a Constituição está no topo do ordenamento jurídico, por tratar dos temas mais importantes do país e ter um rito mais dificultoso para ser elaborada a Constituição, o controle de constitucionalidade é com as leis infraconstitucionais, né, com leis e outros atos normativos, como decretos e portarias, né, do Poder Executivo. Então, pode ser feito de forma difusa, também chamada de concreta, que é na vida real, o cidadão, eu, você, nós podemos chegar no Poder Judiciário e pedir a declaração de constitucionalidade de forma concreta, né? E o juiz declara inconstitucional somente para ti. Essa norma no teu processo, não vale para mais ninguém, tá? Ou de forma concentrada, também chamada de abstrata, que é feita perante o Supremo Tribunal Federal, que aí tem um rol de legitimados. Eu não posso entrar com uma ação de inconstitucionalidade, direta de inconstitucionalidade, mas dentre esse rol de legitimados tem o Procurador-Geral da República, desculpem, Procurador-Geral da República. Ele pode ingressar com uma ação direta de inconstitucionalidade e declarar uma norma infraconstitucional e pedir, né, que o STF declare essa norma inconstitucional. Se o STF declarar, que pode ser um texto, não precisa ser a norma inteira, pode ser um artigo dessa norma, né, inconstitucional, ela é declarada para todo o Brasil, produz efeitos para todos. Se chama erga omnes, efeito erga omnes, para todo o país, tá? E retroage, o efeito ex tunc, que eu falei. Retroage o T de retroagir. Então, se a norma era inconstitucional, quando ela foi publicada, o STF disse, ela foi publicada em 2021, o STF declarou inconstitucional em 2022, ela será inconstitucional desde 2021, os efeitos retroagem. Tá? Tem um lance da modulação dos efeitos, que é outra, com um tema mais na decisão judicial, que o STF pode modular, mas não vem ao caso para o nosso concurso, tá bom? Grande abraço, esse foi um resumo até o momento. Próxima aula falaremos das leis, da primeira lei aí sobre a Brigada Militar, tá bom? Um abraço.